Lá no livro de Deuteronômio, um dos 5 livros do início da primeira revelação do Velho Testamento, um dos 5 livros atribuídos a Moisés, lá não está escrito lá em Deuteronômio 18, que Deus proibiu a comunicação com os mortos? Lá não diz que Deus proibiu, e na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está assim, Deus proibiu, se consulte médium espírita, se consulte feiticeiro, feiticeira, algoreiro e tudo mais? Mas aqui os espíritos não estão conversando aí? Não foi Deus que proibiu nada, gente. Isso foi uma proibição humana para controlar ou coibir uma prática que era comum no seio do povo hebreu. Tão comum que está aqui no primeiro livro de Samuel. Como é que Deus vai proibir um fenômeno da natureza? Eu até diria que Jesus foi um dos que mais obedeceu ele, então, porque Jesus vivia conversando com os espíritos. Aí as pessoas falam, não, ele conversava com os demônios. Essa história de demônio, vou até adiantar para os senhores isso. Isso foi uma criação de Tertuliano. Tertuliano era um apologista do judaísmo ortodoxo. 160 anos, ou melhor, 190 anos depois da era cristã, Tertuliano, um dos pais da igreja, trouxe essa história de que os espíritos que se comunicavam lá eram os espíritos dos demônios. Os hebreus nunca falaram isso. Os judeus sequer jamais cogitaram essa possibilidade. Mas aparece Tertuliano. Foi ele também, o Tertuliano, que criou a teoria da Santíssima Trindade. Deus, Cristo e Espírito Santo como sendo uma única entidade, uma entidade trina. Então, quando nós vemos as pessoas dizendo, não, mas Jesus nunca conversou com espírito, ele conversava com demônios. Não, ele conversava com espíritos. Tertuliano é que trouxe essa ideia de que eram demônios e a igreja aceitou, porque é lógico, é mais fácil. Porque você conversar com o espírito, ou um caso como esse, cai por terra a ideia do céu e do inferno e do purgatório. E é uma das piores coisas que pode acontecer para as religiões tradicionais, são as pessoas deixarem de acreditar nessas questões. O dia que as pessoas deixarem de acreditar no céu, no inferno e no purgatório, 99% delas vão ter que fechar as portas, porque não terão mais como comandar a mente das pessoas. Então é bem melhor aceitar essa ideia de que existe céu, inferno e purgatório, e os espíritos vêm, gente, não tem céu, não tem inferno, eu fui para o lugar de acordo com o que eu fiz na terra. Não, isso é o demônio que está falando para iludir vocês. Aí perde o controle das massas, totalmente, perde o controle. Por esse motivo, Jesus conversava com os espíritos, lá em Gadara mesmo, uma das 10 cidades gregas. Quando ele chega lá em Gadara, que tem aquele jovem sobre forte influência obsessiva, ele bate o maior papo com o espírito. Os espíritos já olham ele de longe e falam, peraí, Senhor Filho do Altíssimo, o que temos a ver contigo? Ele olha para o rapaz e fala assim, qual é o seu nome? Aí os espíritos falam, meu nome é Legião, porque nós somos muitos espíritos. Isso é uma conversa, não é nem um monólogo, é um diálogo mesmo que ele está tendo ali. Se ele está conversando com os espíritos, então ele está desrespeitando uma ordem divina? Não, ele não está desrespeitando nada. Jesus nos obedeceu nada, porque quem criou essa história lá não foi a divindade, foram os homens, os hebreus. Na verdade, Esdras, e nem foi Moisés que escreveu o Deuteronômio, os 5 livros atribuídos a ele. É outra mentira bíblica. Quem escreveu foi Esdras, depois da saída do cativeiro da Babilônia. Ele é que escreveu. Toda uma tradição oral de mais de 2000 anos ele escreve e dá origem aos 5 livros chamados de Pentateuco. E aí ele coloca essa posição de que era proibido. Mas Jesus conversou várias vezes. Agora, atentem para o que eu vou dizer aos senhores. Olha só. Disse Samuel, através da pitonisa, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Eu vou contar uma história para os senhores bíblica agora, que os senhores vão ficar de queixo caído, para que a gente entenda isso daí. Olha só o que aconteceu, pessoal. Quando Samuel ungiu Saul como rei, houve um conflito com os amalequitas. Olha só. Segundo o texto bíblico, Deus chega e diz assim, Saul, olha só, você vai guerrear com os amalequitas, mas você não vai poupar nenhum fôlego de vida. Todos os animais, inclusive, terão que ser mortos. E o rei Agag, também chamado de Amaleque, ele deverá ser morto e esquartejado. Deus, na Bíblia, diz isso, dá essa ordem. Tá bom. Saul vai lá, guerreia com os amalequitas, olha para o rebanho, um rebanho numeroso. Saul olhou, falou, rapaz, eu não vou matar esse rebanho não, eu vou levar esse rebanho para nós. Já ganhei mesmo, juntou o rebanho e levou. Pegou o rei Agag, também chamado de Amaleque, como prisioneiro de guerra e prendeu. Ele teve compaixão do rei, ele não viu motivos para poder matar e esquartejar o rei, já estava bom, ele preso, já mataram todos os amalequitas, da forma mais cruel possível, pegaram os animais para aproveitamento. Pois bem, Deus aparece para Samuel ainda encarnado, e falou assim, vem cá, eu não falei para Saul
Porque Deus e eles conversavam assim, na maior intimidade, igual a gente conversa. Eu não falei para Saul que era para matar tudo, matar os animais, esquartejar o Agag? Pois é, ele não fez isso. O Agag está lá preso lá. Vamos fazer o seguinte, falou com Samuel, vamos tirar o reino da mão dele. Não quero mais esse cara não. Vamos nomear o Davi. Vamos pegar o Davi e colocar o Davi no lugar dele. Aí Samuel chegou para o Saul e falou, vem cá, você está desobedecendo Deus, Deus mandou fazer isso assim, assim. Aí Saul falou, poxa, mas eu peguei o animal, os animais podem aproveitar aqui, o rei está preso lá, não representa mais perigo nenhum. Samuel falou, traz o rei aqui. Trouxeram o rei. O que Samuel fez? Esquartejou o rei Agag, Amaleque, na frente de todos, em pedacinhos. Aí disse para Saul, é assim que você tinha que fazer. E agora, ele está dizendo, depois de desencarnado, que porque Saul desobedeceu a Deus, os filisteus iam ganhar a guerra. Por isso que ele está dizendo isso. Aí eu fico me perguntando, gente, quem era de melhor coração nessa história? Saul, mais bonzinho que Deus. Pensa, mais bonzinho que Deus, que ele poupou a vida. E Deus ficou bravo com ele porque ele poupou a vida do pessoal. Dá para entender essa divindade?